Vamos abrir a Bíblia, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10. É o capítulo do bom pastor, toda a liturgia do nosso culto já direcionada para nos preparando para essa reflexão, onde Jesus nos ensina aqui que Ele é o bom pastor, o verdadeiro pastor. João, capítulo 10. Vou pedir que os irmãos se coloquem em pé em reverência à palavra do Senhor. Eu vou ler aqui para os irmãos. Capítulo 10, palavras do próprio Jesus Cristo, que diz assim: em verdade vos digo, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então, o verso 7, Jesus, pois, lhes afirmou dizendo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Porque o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Porque pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos ao cego? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhes atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Perdão, a pergunta: sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas,
Porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, não me credes. Credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto, procuraram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Ia muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe com o ensino da sua palavra nesta noite. Oremos ainda ao Senhor, feche seus olhos. Pai querido, estamos diante da palavra do Senhor. Uma palavra tão especial, uma palavra tão linda, uma palavra, Senhor, que nos traz consolo, aconchego e renovo, Pai, da nossa fé. Nós queremos desde já te agradecer, ó Pai, por esta palavra do Senhor. E pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor cubra as nossas fraquezas, as nossas deficiências e nos use-me, ó Deus, para a exposição da Tua palavra. Também abençoe os meus irmãos na compreensão da Tua palavra e que assim, ó Pai, todos sejamos edificados nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, é importante a gente lembrar aqui o contexto no qual esse texto ocorre aqui. Vocês se lembram que antes dessas palavras aqui, ou desses acontecimentos, o que tinha acontecido logo antes, né? Imediatamente, algum tempo antes, Jesus havia curado um cego de nascença. Vocês se lembram disso, né? E como reagiram estes judeus que aqui estão importunando Jesus aqui? Eles reagiram diante da cura daquele cego com importunação a Jesus Cristo, perseguindo a Jesus Cristo, criticando a Jesus Cristo. Ao invés de acolher aquele cego, que era cego desde quando nasceu e foi alvo do milagre de Jesus Cristo, acolherem e pastorearem aquele cego, esses pastores, esses líderes religiosos, eles resolveram fazer o contrário. Eles expulsaram esse cego da sinagoga, eles perseguiram esse cego e eles continuaram a criticar e a perseguir o próprio Jesus Cristo, simplesmente porque Jesus Cristo tinha feito esse grande milagre num dia de sábado e eles então concluíram que Jesus não era de Deus porque Jesus realizou este milagre no sábado. Agora Jesus então traz para nós aqui este novo cenário, o cenário do pastor e as suas ovelhas, para nos ensinar que ele é o verdadeiro pastor. Mas é interessante a gente contextualizar aqui o que significa a criação ou criar ovelhas nos dias de Jesus, no seu contexto aqui. Essa é uma das vocações mais antigas do povo de Israel, a criação de ovelhas, a criação de gado, e também é uma das mais cansativas, sobretudo a criação de ovelhas aqui também. É muito cansativo e difícil a criação de ovelhas, principalmente ali na região da Palestina, por conta ou do sol escaldante ou do frio também irresistível ali. Mas também tem um outro detalhe, porque era uma das maneiras de produção, de sobrevivência dos judeus, a criação de ovelhas. Então não eram poucas as ovelhas, eram milhares e às vezes até dezenas de milhares de ovelhas. É só a gente lembrar de Abraão, de Jacó, não é? Que mostra eles com os seus rebanhos ali pastoreando também. Então, pastorear tantas ovelhas assim exigia uma mão de obra ou homens altamente capacitados, conhecedores dessa função, desse tipo de atividade para poder cuidar dessas ovelhas. Então, ser pastor não era uma tarefa fácil, justamente por causa da exposição do pastor ao calor durante o dia, e dos cuidados que ele tinha que ter com o rebanho e a exposição do frio durante a noite também. E quando as ovelhas desviavam do rebanho, e não era difícil disso acontecer, às vezes era muito comum a ovelha se desviar do rebanho ali, o pastor tinha que ir atrás. É só você lembrar da parábola de Jesus das 99
ovelhas, uma desvia e ele vai buscar, mostrando essa realidade pastoril. Então é um contexto, é uma realidade muito próxima dos judeus, e eles sabiam justamente do que Jesus estava falando, e esse ensino de Jesus, ele se manifestando como um verdadeiro pastor, usando esse cenário, esse contexto, facilitou a compreensão desses judeus. Mas tinha outro detalhe curioso também, que os pastores tinham que estar atentos, porque havia ataque de feras contra as ovelhas. Eles tinham que defender as ovelhas de hienas e chacais, de lobos e até de ursos. É só você lembrar do contexto de Davi, que relata que, né, teve que lutar com um urso e com um leão também. Então não era de fato fácil, e não era assim irreal a fala, no contexto dos criadores de ovelhas e dos pastores, a fala de que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Porque numa dessas lutas contra esses animais ferozes, muitas vezes o animal feroz saía vencedor e o pastor dava a sua vida pelas ovelhas. Então o contexto aqui, observe que é um contexto deles lá. Eles conheciam muito bem sobre o que Jesus estava falando, mas nós temos uma dificuldade, por isso é importante a gente destacar esses aspectos aqui. Mas o texto aqui, qual é o ensinamento de Jesus aqui? Jesus quer se mostrar, quer revelar para eles ali que ele é o bom pastor. Nós já temos logo de início aqui o título, né, mostrando isso. Jesus é o bom pastor. E nós cremos nisso, nós sabemos nisso, que ele é um bom pastor para o seu rebanho, para o povo de Deus. Mas quero destacar aqui algumas lições que nos embasam e que nos dão essa segurança, nessa certeza, para nós continuarmos confiando e crendo em Jesus Cristo como sendo o nosso bom pastor, que nos pastoreia e cuida de nós. Por que Jesus é o bom pastor? Em primeiro lugar, irmãos, porque ele é o dono do rebanho de Deus. Jesus Cristo é o bom pastor porque ele veio para pastorear o povo de Deus, o rebanho de Deus, as ovelhas dele. Ele é o dono. Por isso que ele é o bom pastor. E aqui é interessante porque Jesus ele faz aqui algumas diferenças, comparando com o ladrão e salteador e comparando com o também que é chamado aqui de mercenário, mais adiante um pouco. Ele vai falar do ladrão e salteador para fazer essa comparação para o ensino dos judeus e para nós também, para dizer que ele é o verdadeiro, mas existem os falsos pastores. E ele vai dizer justamente que os falsos pastores, eles não são bons pastores. Eles não cuidam, porque não pertencem a ele as ovelhas. Eles são ladrões e são salteadores. Então nós temos isso no verso 1 e também no verso 5, mostrando isso para nós, que o falso pastor ele é tratado por Jesus como o ladrão, como um salteador. E ele vai dizer que, diferente do verdadeiro pastor, do dono das ovelhas, ele diz que o ladrão, o salteador, o falso pastor, ou os falsos pastores, eles não entram pela porta no aprisco. Eles saltam a cerca, pulam o muro, não para fazer bem, não para pastorear, mas para fazer mal às ovelhas. Ele diz então, no verso 1, que os ladrões e salteadores, eles não entram pela porta das ovelhas, eles sobem por outra parte. E ele diz que esses então são os ladrões e os salteadores. Por que eles fazem assim? Eles não cuidam das ovelhas, eles não querem o bem das ovelhas. O ladrão, o salteador ou os falsos pastores, eles abusam da sua confiança, eles abusam das suas ovelhas, do seu rebanho, eles não tratam bem, porque não lhes pertence, não tem o cuidado, o amor, o zelo, a dedicação. E assim são os falsos pastores do povo de Deus. Aqui, irmãos, o ponto central não são os animais, não são as ovelhas, são as pessoas, são os servos de Deus, são os discípulos de Cristo, e hoje, no contexto de hoje, são os cristãos também. Então Jesus está dizendo
que hoje também nós devemos entender essa realidade, que assim como existe o verdadeiro pastor que é dono do rebanho, existem os falsos pastores que abusam da sua confiança para o seu próprio ganho. Eles estão de olho não no bem do rebanho, mas no seu próprio umbigo, buscando os seus próprios benefícios. No contexto dos dias de Jesus, quem eram os falsos pastores? Esses falsos pastores eram os escribas e os fariseus. Estes judeus que estavam importunando e perseguindo a Jesus. E por várias vezes Jesus já havia denunciado eles como falsos pastores. Vejam, irmãos, eles eram líderes religiosos, eles eram sacerdotes, eles eram escribas, escritores e conhecedores da palavra, das escrituras sagradas. Eram pessoas que tinham autoconhecimento, profundo conhecimento, e para a sociedade eram pessoas religiosas. Se apresentavam como pessoas santas, pessoas mais próximas de Deus. E Jesus trata esses como falsos pastores. Jesus os chama de hipócritas. Jesus, dizem que eles são hipócritas porque ao invés de eles abrirem, preparar o caminho para conduzir o povo ao reino de Deus, Jesus diz que eles fecham o reino de Deus diante dos homens. Jesus diz que eles devoram as viúvas. Jesus diz que eles são insensatos, são cegos, são sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Mas em nossos dias, irmãos, como nós podemos analisar esse contexto, esse ensino de Jesus, trazendo para os nossos dias? Em nossos dias, será que há falsos pastores? Será que existem falsos pastores? Será que existem esses que Jesus relaciona como ladrões e salteadores, líderes religiosos que não ensinam a palavra de Deus com fidelidade? Falsos pastores que não pastoreiam o povo de Deus por amor a eles, mas pastoreiam o povo de Deus por interesse próprio. Os falsos pastores que se aproveitam da fé e da simplicidade dos servos de Deus. Nós vivemos essa realidade também hoje, precisamos estar atentos para essa realidade. Mas veja que essa realidade, essa prática, os falsos pastores não são de hoje, nem nos dias de Jesus, desde antigamente. Ainda Ezequiel, lá no Antigo Testamento, ele já havia denunciado isso. Nós lemos esse texto aqui e o próprio Deus dizendo: ai dos falsos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Os falsos pastores, diferente de Jesus, que veio pastorear o seu rebanho, que Deus lhe deu, as suas ovelhas, que Deus lhe deu, eles pastoreiam interessados no seu próprio benefício. Eles apacentam a si mesmos. São aqueles pastores que Judas, na sua carta, diz que a si mesmos se apacentam. Estão interessados nos seus próprios benefícios. Por isso, Deus anuncia lá através de Ezequiel: comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. A fraca não fortalecesse, a doente não curasse, a quebrada não ligasse, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não foste buscar, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Deus, aqui Jesus Cristo, irmãos, está exortando e nos alertando a respeito desses falsos pastores. Também nos dias de hoje há falsos pastores que hoje se aproveitam do povo que querem seguir a Deus. Eles oferecem um falso evangelho, eles oferecem um falso ensinamento, eles oferecem não a cura, um evangelho que não cura, um evangelho que não liberta, um evangelho que não liberta da escravidão, do pecado. Eles, os falsos pastores nos dias de hoje, estão oprimindo e maltratando o povo com mensagens atraentes, mas que são verdadeiras armadilhas que prendem o povo a eles mesmos, tornando o povo dependente deles, para terem o seu dízimo e a sua oferta pronta e certa no gasofilácio das suas igrejas. Oprimem e maltratam o povo com mensagens que são verdadeiras armadilhas para o povo, os prendem e os escravizam aos seus propósitos egoístas e malignos. Irmãos, os falsos pastores, eles no aprisco, no rebanho do povo de Deus, eles também dividem, espantam as ovelhas do Senhor. No texto de Ezequiel tem esse contexto: por não cuidar, por tratar com rigor, por tratar ali com mão de ferro, mão pesada, as ovelhas se dispersaram. E Paulo, é interessante, no Novo Testamento ele vai nos alertar quanto a isso, ele vai chamar a nossa atenção, dizendo: irmãos,
que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. E aqui também são os falsos pastores que Paulo está chamando a atenção, pois as pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Cuidado, diz o apóstolo Paulo. Mas em Jesus, irmãos, ele diz que as suas ovelhas, de modo nenhum, presta atenção que essa parte é muito importante, ele diz que as suas ovelhas, no versículo 5, de modo nenhum seguirão o estranho. Os falsos pastores estão desde o Antigo Testamento, nos dias de Jesus e em nossos dias também. Mas aqueles que são ovelhas de Cristo, aqueles que são do Senhor Jesus Cristo, ele diz, as minhas ovelhas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Elas não seguem a voz dos estranhos, porque elas já ouviram a voz do verdadeiro pastor. E o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Você já ouviu a voz do verdadeiro pastor? Você já reconheceu a voz de Jesus como sendo o verdadeiro pastor? Porque ele se apresenta aqui, irmão, justamente dizendo que ele é o verdadeiro pastor, porque ele é o dono das suas ovelhas. Ele é o dono daqueles que Deus mesmo lhe entregou. Jesus veio do céu à terra para isto. Jesus não veio à terra para constituir um povo, para constituir rebanhos de ovelhas. Ele já veio determinado a isso, porque Deus já havia na eternidade com ele, constituído o povo dele, o rebanho dele. Então ele já veio para o seu povo. Por isso que ele fala com tanta segurança que as minhas ovelhas fugirão do falso pastor. Os versos 2 a 4 mostram essa realidade, mas aqui é interessante porque Jesus, diferente dos outros ou dos falsos pastores, ele diz que como o verdadeiro pastor, como o dono das ovelhas, e é próprio do dono. O dono não pula o muro, o dono não arromba a janela para entrar como ladrão. O dono entra por onde? Pela porta. Pela porta. E é interessante aqui, irmãos, porque o texto mostra isso, versos 2 a 4 mostra que ele, como dono, ele entra pela porta. Ele diz que o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas. E o texto diz que ele chama pelo nome as suas ovelhas. Jesus conhece você. Jesus sabe do seu nome. Jesus sabe da sua realidade. Ele nos chama pelo nome, as suas próprias ovelhas. E ele vai adiante delas, nos diz o texto. E elas o seguem. Por que o seguem? Porque lhes reconhecem a voz. Como isso é lindo, como isso é maravilhoso. O texto está dizendo que você reconhece a voz do teu pastor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Diferente dos falsos pastores, Jesus, ele é o verdadeiro pastor, porque ele é o dono das nossas vidas e ele nos conhece. Ele é o dono das suas ovelhas, ou seja, ele tem a posse legítima das suas ovelhas desde a eternidade, quando Deus, antes mesmo de criar o mundo aqui. Os pastores, no campo de Israel, os pastores de ovelhas, eles não podiam dormir muito durante a noite. E por conta do cuidado com as ovelhas, da quantidade de ovelhas, então eles se juntavam. Há um rebanho aqui, há outro ali, há um pastor aqui, há outro ali. Então, durante o dia pastavam por ali as ovelhas e durante a noite eles combinavam e se juntavam ali, principalmente nas noites de inverno, que era muito sofrível, muito difícil para eles. E eles colocavam as ovelhas no mesmo aprisco. Alguns pastores construíam alguns apriscos para dar segurança e para se protegerem também. E eles construíam cercando com muros de pedra, com uma certa altura, para que as ovelhas não pulassem ali o muro de pedra, para dar essa segurança, nem fossem também atacadas pelas feras durante a noite. E alguns deles até construíam torres de vigia, para facilitar o trabalho e ser mais eficiente. E da torre de vigia, eles ficavam ali visitando e vigiando e costumavam proteger e guardar as suas ovelhas das feras, mas também dos ladrões de duas pernas, que também existia desde aquela época, homens que entravam para levar ali as ovelhas, o rebanho. Mas durante a manhã, os donos das ovelhas vinham buscar as ovelhas para levar, para dar água, ou os pastores que estavam cuidando ali, os outros pastores,
também vinham que pertenciam às suas ovelhas. A ideia aqui, irmãos, é que o dono do rebanho vinha buscar. E essa é a ideia. O pastor que estava cuidando ali do aprisco, que juntou ali vários rebanhos, ele abria a porta e o dono chamava as suas ovelhas e elas então saíam e seguiam o pastor. Mas é curioso porque estudiosos vão mostrar que jamais as ovelhas seguiam a voz de um estranho, justamente porque ela conhecia a voz do seu pastor. E é interessante, né? Não sei se você já teve essa oportunidade de tocar numa ovelha, de conviver com uma ovelha. E é um animal dócil, né? É um animal dócil. E mais dócil ainda é o filhote da ovelha, né? É assim, irresistível. Você vê um filhotinho de ovelha, não sei vocês, mas eu quero ir lá abraçar, pegar no colo, né? Porque é bem irresistível ali o filhote da ovelha. Muitos pastores criavam um vínculo tão forte com as suas ovelhas que eles davam nomes às suas ovelhas, nome mesmo às suas ovelhas. E cuidava com muito amor, com muito carinho. E as suas ovelhas correspondiam a esse amor também, com essa fidelidade, chamando pelo nome, elas seguiam. Veja que isso gera uma relação de confiança, percebe? Nesse sentido, nesse contexto, Jesus pega esse contexto, pega essa realidade para dizer: eu sou esse pastor e você é a minha ovelha. Eu conheço você pelo nome. Eu amo você, eu cuido de você, eu vou à frente de você, eu guardo você das feras, guardo você do mal neste mundo aqui. Mas é curioso porque Jesus aqui, ele vai dizer que nós pertencemos a ele desde a eternidade. Por quê? Porque ele vai dizer que Deus foi quem nos deu para ele. Então veja, ele é o dono do rebanho, ele é o dono das nossas vidas. Ele é o verdadeiro pastor por causa disso. Você pertence a ele. Nós pertencemos a ele. Ele nos pastoreia porque ele é o nosso dono. E sendo o nosso dono, ele não nos trata como ladrão. Ele não nos trata como o salteador. Mas ele nos trata com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado. Jesus nos ama. Ele é o verdadeiro pastor. Ele conhece você, sabe das suas necessidades, das suas dificuldades. Ele chama você pelo nome. Você tem ouvido a voz do doce pastor? A doce voz do verdadeiro pastor? Você é capaz de ouvir e reconhecer a voz do supremo pastor das nossas almas? Jesus Cristo, aquele que nos ama. Você já ouviu ele chamando você pelo nome e você o seguiu? Que seja assim. Que você possa ouvir a voz e reconhecer e seguir esse maravilhoso pastor. Mas há um segundo ensinamento nesse texto, porque Jesus é o bom pastor, além dele ser dono do rebanho. Em segundo lugar, irmãos, o texto nos mostra que Jesus é o bom pastor, porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Diferente do ladrão, diferente do mercenário, aqui aparece esse outro sujeito, essa outra figura, o mercenário, que é diferente do ladrão. Então, nós já vimos aqui o ladrão, diferente do dono do rebanho, né? Ele não quer dar algo para beneficiar o rebanho. Ele quer tirar. Percebe? Não é isso? Essa é a realidade? O ladrão, ele quer tirar. Veja aí que Jesus diz isso, né? No texto, começando do versículo 8, ele vai denunciar aqui que todos que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. O que aqui Jesus está dizendo? Porque havia a promessa do Messias, que viria, o Cristo viria. E muitos vieram antes de Jesus se apresentando como Messias, como Cristo. Jesus está dizendo, esses eram ladrões e salteadores que vieram antes de mim. Mas agora no verso 10, ele diz assim, o ladrão, ele vai dar características do ladrão. O que o ladrão faz com o rebanho? O ladrão, e aqui não é o diabo necessariamente, embora se aplique a ele. Nós costumamos usar esse versículo para rotular o diabo aqui. Se aplica a ele. Mas aqui Jesus está falando dos falsos pastores. E o que fazem os falsos pastores? Ele diz assim, como um ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Veja que não é coisa boa. Veja que os falsos pastores não querem o bem dos seus fiéis. Os falsos pastores, os falsos pregadores não querem o bem dos seus seguidores.
Eles querem arrancar, eles querem extrair, eles vêm para roubar, matar e destruir. Mas aqui você tem o contraponto. E Jesus, o bom pastor, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem para tirar proveito, para fazer o mal às ovelhas e até tirar a vida das ovelhas. Mas Jesus diz: eu venho para dar vida e vida em abundância. Eu já falo sobre essa abundância aqui, o que significa isso de vida abundante. Mas Jesus traz uma outra figura aqui, que é o mercenário. O mercenário não é a mesma coisa que o ladrão e salteador. O mercenário, ele era uma espécie de funcionário contratado para cuidar das ovelhas. Lembra que eu falei que às vezes eram milhares e dezenas de milhares de ovelhas, muitas ovelhas. E aí então havia essas pessoas que eram contratadas para ajudar ali no cuidado, no pastoreio para com as ovelhas. Mas o detalhe aqui é que o mercenário é alguém que não está disposto a correr o risco da sua vida para salvar nenhuma ovelha. Ele não está disposto a isso. Ele não tem essa coragem, esse compromisso, esse disposto. Por isso que Jesus diz aí no verso 12 e 13 que o mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Ele não é dono do rebanho, ele não é dono das ovelhas. E aí quando vem o perigo, quando vem a fera, quando vem o lobo, o que ele faz? Ele enfrenta o lobo como um verdadeiro pastor? Não. Ele dá a vida pelo rebanho? Não. Jesus diz que ele abandona as ovelhas e foge. Verso 12. As ovelhas ficam entregues ao cuidado de quem? Do lobo. O que vai acontecer com essas pobres ovelhas? Jesus diz, né? O lobo arrebata as ovelhas. Aquelas que ele consegue matar para se satisfazer. E as demais? Jesus diz que elas dispersam. Aqui, irmão, Jesus de novo, ele não está falando, o ponto não são os animais, são pessoas, são discípulos de Jesus, são seguidores, são pessoas que creem nele. E falsos pastores, falsos pregadores. Olha o que Jesus está dizendo aqui, os falsos pastores são pessoas que não estão dispostas a correr o risco por causa do seu rebanho, por causa dos seus fiéis. Quando o negócio aperta, quando a situação fica feia, eles fogem, trancam a igreja e deixam os fiéis na mão, deixam os fiéis desamparados, desgarrados. Jesus está falando desse sentido. Então veja que Jesus aqui ele traz duas figuras no texto, o ladrão e o mercenário, para fazer esse contraponto com ele. Jesus agora, o contrário dos dois, os dois vêm para se aproveitar. Ou para se preservar, quando vem o mal, se preserva. E Jesus, o contrário disso, ele vem para dar a vida, dar vida. E o texto diz que ele vem, o versículo 10, que ele vem para dar vida em abundância. Essa palavra que significa aqui é uma vida com qualidade, é uma vida excelente. E eu pergunto para você, a vida de crente não é uma vida com muito mais qualidade do que a vida do incrédulo? É ou não é? Sim, eu poderia dar uma meia dúzia de exemplos aqui que vocês iriam concordar comigo. O crente não é escravo do pecado. O crente não está mais preso aos seus vícios. O crente, ele não é cego mais, ele enxerga a verdade espiritual e outras séries de coisas. Então, Jesus veio dar vida e vida em abundante. Ou seja, a vida que você tem com Cristo já é essa vida abundante que Ele deu. É uma vida com qualidade. Mas há um detalhe aqui interessante que eu quero chamar a atenção dos irmãos ainda. Jesus vai dizer que além dele ser pastor, ele também é a porta. Olha que curioso. O que será que Jesus quer dizer com isso? Quando ele diz que ele é o pastor, mas ele é também a porta das ovelhas. Significa que Jesus é a porta pela qual as ovelhas passam. O que significa isso? Ele diz no versículo 7 e 9, né? Ele é a porta para quê? Aí no texto nós temos esse entendimento. Qual é a interpretação que nós devemos fazer aqui desse texto? Jesus é a porta. Significa que se você passa por Jesus, por essa porta, você tem vida abundante. Ele é a porta pela qual as ovelhas passam. Vida com qualidade. Ou seja, os que passam por Ele serão salvos. Jesus é a porta pela qual passam as suas ovelhas, as ovelhas que Deus escolheu desde a eternidade. E agora, quando Ele veio, Ele é a porta. As ovelhas passam por Ele e encontram vida. Mas veja que essa vida com Cristo traz vários benefícios para nós e por isso ela é uma vida abundante. Ele é a porta pela qual as ovelhas passam e são salvas. As ovelhas passam e são livres, não são mais escravas como antes. As ovelhas passam por Jesus e
são bem alimentadas. Nós lemos aqui o Salmo 23. Jesus diz aqui que acharão pastagens, percebe? Elas passam por Jesus, entram e saem e acharão pastagens. Jesus é a porta pela qual os que passam por Ele, os anseios da sua alma, são satisfeitos. As ansiedades são resolvidas. Significa então, irmãos, que Jesus é essa porta pela qual você passa e é salvo. Você passa e é livre. Você passa e deixa de ser escravo do pecado. Você passa e encontra o bom alimento para a sua alma. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda. Jesus é o bom pastor e Ele é a porta do aprisco. Aqui é interessante porque no contexto ali de Israel, o aprisco são os judeus, é a nação de Israel, o povo de Israel. Né? Mas nem todos passaram por essa porta, nem todos seguiram esse bom pastor, e nós vimos aqui mesmo no texto. Então aqui Jesus revela que Ele é o bom pastor, irmãos, porque Ele dá vida abundante. Mas aqui não é o ponto alto do texto, porque o ponto alto do texto é o que vem logo na sequência no versículo 11, quando Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus não estava falando da vida dele, agora ele está falando da vida dele. Ele está dizendo que ele como pastor, diferente do mercenário que foge, ele está preparado, quando for necessário, for o tempo, e esse tempo já aconteceu, ele já deu a vida por nós, ele morreu na cruz, ele veio como um bom pastor, disposto, preparado, para dar a sua vida pelo rebanho, pelas ovelhas, e ele já fez isso. Essa é a marca do verdadeiro pastor. Essa é a marca do verdadeiro pastor de ovelhas, que estava sempre disposto a lutar contra as feras ou com as feras para defender o rebanho. Como eu já lembrei a vocês, o do exemplo Davi é o mais fresco na nossa cabeça. Ele diz: olha, eu lutei com o urso, ele diz para Saul, eu lutei com o leão. Para quê? Para defender o rebanho, defender as suas ovelhas. Lá em 1 Samuel capítulo 17. Não há como a gente lembrar ou ler esse texto e não lembrar ou apontar para o próprio Jesus Cristo. Ele veio para dar não só uma vida de qualidade, não só para que você tenha paz na alma, não só para que você tenha paz neste mundo, não viva com medo, com terror na sua alma, no seu coração, não apenas para dar o sustento de cada dia, o pão material, mas Ele veio para muito mais do que isso. Ele veio para dar a sua própria vida por nós que somos as suas ovelhas. O verso 14 a 16, irmãos, mostra para nós que Ele mesmo testemunha isso, dizendo: eu sou o bom pastor. Olha que lindo! Ele vai dizer isso para nós: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Há uma intimidade aqui, há um relacionamento onde há um conhecimento pleno entre pastor e ovelha. Assim como o Pai me conhece a mim. Aí ele eleva mais um nível ainda. O que significa isso? Jesus quer dizer: assim como o Pai me conhece, as minhas ovelhas me conhecem, eu conheço as minhas ovelhas também. Não há barreiras, não há impedimento de conhecimento. Jesus nos conhece, nós conhecemos, Ele ouvimos a sua voz e o seguimos como nosso verdadeiro pastor. E Ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. E mais, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Veja, quando ele diz para os judeus: eu tenho outras ovelhas, não desse aprisco, ele está falando: tem outras ovelhas que não são israelitas, são gentios. E ele diz: a mim convém conduzi-las, ó pastor guiando, a mim convém guiá-las, elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Queridos, Jesus continua chamando as suas ovelhas hoje. Ele continua chamando pelo nome das suas ovelhas, através da palavra pregada, através de você, através da igreja. Jesus continua chamando a sua ovelha, chamando as suas ovelhas, o seu povo, e chamando pelo seu próprio nome também. Aqui é interessante porque os judeus ali, os fariseus e os saduceus, ficaram iradíssimos contra Jesus Cristo, porque eles sabiam do que Jesus estava dizendo. Quando eles ouviram Jesus falar que ele era
o bom pastor, eles tinham em mente, certamente, essa passagem de Ezequiel, por isso que eu até coloquei na liturgia aí. Eles conheciam essa passagem de Ezequiel, que foi o próprio Deus no Antigo Testamento que disse e fez essa promessa, essa profecia. O verso 23 do capítulo 34 de Ezequiel diz: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. Então, quando eles ouvem agora Jesus dizer, eu sou o bom pastor, no ouvido deles, eles ouvem Jesus dizer assim, eu sou o cumprimento da profecia. Ora, eles já estavam irados contra Jesus, porque Jesus curou no sábado. Eles já estavam a ponto de apedrejar Jesus, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. E agora Jesus diz, mas essa outra realidade aplicando a ele, eu sou aquele que o Deus, o Jeová, prometeu que viria. Eu sou o cumprimento da profecia, o bom pastor. Por isso, quando eles ouviram isso, eles ficaram indignados. Versos 19 e 20 mostra isso aí para os irmãos. Eles ficaram indignados porque não puderam aceitar, não aceitaram essa afirmação de Jesus como sendo o bom pastor enviado pelo próprio Deus, que daria a sua vida pelas ovelhas. E ficaram indignados. E o que eles disseram? Ele está maluco. Eles acusaram Jesus, porque Jesus disse que era o bom pastor, de endemoniado. Está aí nos versículos 19 a 20. Ele está louco, ele tem demônio. Ele não é um bom pastor, ele não é o cumprimento profético, ele não foi enviado por Deus. Como que ele pode dizer que dá a vida pelas ovelhas, que ele é esse bom pastor? Mas Jesus diz, e a grande prova é esta, Jesus diz no verso 28, eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Ele é o bom pastor, porque ele nos dá a vida eterna, jamais perecerão de Jesus e ninguém as arrebatará da minha mão. Lembra que eu disse que Jesus veio do céu à terra? Ele já veio certo para cuidar de um povo que já aqui estava. Um povo já escolhido por Deus. Ele não veio escolher, deixa eu ver, você vai ser minha ovelha, você vai ser minha ovelha. Não, ele já veio para aquelas ovelhas, ou seja, aquelas pessoas que Deus na eternidade, com ele também, o Espírito Santo, havia escolhido, antes mesmo de você nascer. Esse é o nosso Deus, ele é tremendo, ele é o Todo-Poderoso, conhece todas as coisas. Antes mesmo de vir à existência, Deus já havia escolhido aqueles pelos quais Jesus viria morrer e Jesus viria pastorear também. Por isso que agora ele diz aqui, ele diz assim, ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só o verso 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Quem me deu? Meu Pai. Ele veio para salvar um povo que Deus havia dado para ele salvar. Você e eu, e tantos outros ainda que ele vai salvar neste mundo aqui. E ele diz, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Veja como Jesus tem como grande valor o rebanho, o seu rebanho, as suas ovelhas. E ele diz, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E queridos, não é só Jesus que pastoreia as nossas vidas, o Pai também. Nós pertencemos a Jesus, porque pertencemos ao Pai. E por isso Jesus diz, olha, ninguém pode nos arrebatar. Não há fera, não há urso, não há hiena, não há lobo, não há demônio, não há diabo, não há força no céu e na terra que possa separar um salvo dos braços de Cristo Jesus, o pastor supremo, o pastor amado. Entende o que ele está dizendo aqui? Porque a tua vida pertence a Ele, assim como pertence também ao Pai. Irmãos, diante dessas palavras aqui, e veja que o verbo aqui é interessante, porque Jesus diz que Ele dá. Ele faz isso espontaneamente. Jesus quis morrer por nós espontaneamente. Demonstra aqui não só a espontaneidade de Jesus, mas também a sua autoridade. Porque ele diz assim, ele dá e ele retoma a sua vida. Ou seja, ele morre e ele ressuscita pelo poder do Pai celestial. Por isso que ele diz que ele e o Pai são um. Diante dos pastores dos campos de Israel, Jesus é o pastor supremo, porque é aquele que veio preparado para morrer pelo seu rebanho. Mas, diferente dos pastores do campo de Israel, quando eles eram devorados por uma fera, eles não ressuscitavam. Mas Jesus foi morto
e ressuscitou para nos dar. Por isso que ele diz que veio para nos dar a vida eterna. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, ele não poderia nos dar a vida eterna. Mas ele morreu e ele ressuscitou. Veja que diante desse ponto, irmãos, o versículo 39 vai mostrar que os judeus ali, agora furiosos, eles querem prender Jesus. Mas Jesus é o Deus encarnado, é o Todo-Poderoso. As coisas vão acontecer no tempo determinado. Ele vai ser preso no tempo determinado pelo Pai. Ele vai ser crucificado no tempo determinado pelo Pai. Por isso o verso 39 diz que, outra vez, eles procuraram prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Ele se livrou das suas mãos. Ele é o bom pastor, irmãos, porque ele veio para nos dar a vida eterna. Você consegue desfrutar dessa alegria da vida eterna do pastor amado que ele já te deu? Você consegue desfrutar na sua alma dessa satisfação de você ter Jesus como teu pastor? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Você tem essa satisfação diante dessa mensagem aqui da palavra de Deus? Você tem essa alegria, essa satisfação na tua alma de entender e receber Jesus como o teu pastor amado? Ah, que alegria! Que prazer, que satisfação na nossa alma. Mas tem uma terceira lição, irmãos, eu já disse para vocês que Jesus é o bom pastor porque ele é o dono. Em segundo lugar, porque ele veio dar a sua própria vida, além da vida abundante. Em terceiro lugar, aqui tem outro ensinamento que é importante e eu preciso compartilhar com vocês aqui. Em terceiro lugar, quem não é ovelha de Deus não reconhece a Jesus, o verdadeiro pastor. Eu vou repetir, porque é isso que o texto vai mostrar para nós aqui. Quem não é ovelha de Deus não reconhece a voz de Jesus, que é o verdadeiro pastor. A partir do verso 22, o João vai mostrar para nós que já estava acontecendo uma outra festa, não era mais a festa dos tabernáculos, agora era a festa da dedicação. E essa festa da dedicação acontecia no mês de dezembro, na metade do mês de dezembro, e era uma festa que celebrava a purificação do templo, porque houve uma pessoa muito poderosa que invadiu Jerusalém, tomou o templo e profanou o templo de Deus. Além de outras coisas, ele sacrificou uma porca. Alguns estudiosos dizem que é uma porca, outros vão dizer que é um porco, mas o detalhe aqui curioso é que o animal porco para o judeu é um animal extremamente imundo. Você sabe disso, para o judeu. E o Antíoco Epifano, que é o nome dessa autoridade que invadiu Jerusalém em 164, ou um pouco antes, antes de Cristo, e ele profanou o templo. Em 164, houve um homem da família ali dos Macabeus, que ele juntou um grupo de outros homens com ele, e ele resolveu tomar o templo e purificar o templo. Então, essa festa da dedicação era justamente essa celebração da purificação do templo, nessa época. Por isso que ela era importante nessa ocasião aqui. E João faz questão de pontuar que estava ocorrendo essa festa. E por isso que Jesus estava ali no templo. O texto vai dizer isso para nós aí, que Jesus estava no templo. E aí ele foi cercado novamente com esses fariseus, esses judeus. E eles vêm questionar Jesus. Eles não se dão por satisfeitos. E eles vêm questionar Jesus a respeito da sua própria identidade. Eles perguntam para Jesus assim: vem cá, vamos resolver essa situação? A gente já não aguenta mais. Fala para nós aí, verdadeiramente, se você é o Cristo mesmo. Quando que você vai nos revelar esse mistério? É por isso, irmãos, que Jesus diz aí no verso 26, olha a resposta de Jesus, ele diz assim, que já tinha dito isso para eles antes, mas eles não creram. Verso 25 mostra isso, né? Eles não creram, nem diante das obras que Jesus realizara, eles não foram convencidos de que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. O verso 26 ele diz assim: mas vós não credes. Por quê? Diz Jesus: porque não sois minhas ovelhas. Olha a palavra objetiva de Jesus, direta de Jesus, para esses judeus aqui. Jesus está dizendo assim: vocês não creem na minha palavra, vocês não creem em mim, e não há como vocês creem em mim, porque vocês não pertencem ao meu rebanho. Vocês não são minhas ovelhas.
E ele acrescenta, vai dizer de novo, reafirmando, verso 27, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a vida eterna, lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão. Verso 29, aquilo que o Pai me deu é maior do que eu, ou maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Bom, o verso 31 mostra a reação dos judeus novamente, não poderia ser diferente. Eles agora querem acabar com a vida de Jesus. Não é isso? O verso 31 mostra para nós o quê? Que eles querem fazer o quê? Apedrejar Jesus. Eles pegam pedras, irados com Jesus, assim como fizeram com Estevão. Eles querem fazer com Jesus, eles querem apedrejar Jesus, porque ele havia dito que ele era o Deus encarnado, o verdadeiro pastor. Mas isso, irmãos, só confirma as palavras de Jesus quando disse para estes: vocês não são minhas ovelhas. E é interessante porque Jesus já havia dito isso para eles momentos antes. Lá no capítulo 6 e no capítulo 8 de João aqui mesmo, Jesus já havia dito para eles que eles não eram descendentes de Abraão, não eram filhos de Abraão, porque se eles fossem filhos de Abraão, eles iriam aceitar as obras de Jesus e não iriam perseguir a Jesus. E ele diz lá em João 8,44, ele já havia dito: vós sois do diabo, vós sois do diabo. Ou seja, Jesus está dizendo aqui: eu não sou o pastor de vocês. Vocês pertencem aos falsos pastores, aos mercenários, ou vocês são estes, falsos pastores e mercenários. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos do diabo, o desejo dele. Quem é de Deus, repare nessa palavra de Jesus que já havia dito antes, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me dais ouvidos, porque não sois de Deus, não sois de Deus. Jesus é acusado aqui de blasfêmia, porque ele diz: eu sou Deus, eu sou o enviado, eu dou a vida eterna, eu e o Pai somos um. E Jesus, por isso que ele vai citar aqui o Salmo 86, dizendo que se no Antigo Testamento aqueles que eram autoridades foram chamados de deuses e os judeus aceitavam isso. No Salmo 86, se referindo a autoridades, sacerdotes ali e autoridades, vai se referir a eles como deuses, vai ser chamado na palavra de Deus como deuses, mas são homens. Jesus diz: se vocês admitem que homens foram chamados de Deus, por que vocês estão me perseguindo? Porque eu estou dizendo que eu e o Pai somos um e vocês querem me apedrejar. Irmãos, o ponto aqui é este, que quem não é ovelha de Deus não reconhece a Jesus como o verdadeiro Salvador, como o verdadeiro pastor. E aí eu deixo mais umas perguntas aqui para os irmãos com relação a esse terceiro ponto. Você é capaz de reconhecer a voz do verdadeiro pastor, a Jesus como o pastor? Porque ele diz: aqueles que são minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aqueles que não são minhas ovelhas, eles não ouvirão a minha voz, não ouvirão, não me aceitarão, não há como. Por isso, Jesus traz esse ensinamento aqui. Queridos, só as ovelhas de Jesus Cristo podem ouvir a sua voz. E só as ovelhas de Jesus poderão reconhecer que Ele é o verdadeiro pastor. E aí a nossa aplicação aqui por isso você e eu devemos pregar o Evangelho até a volta de Jesus. Porque Jesus tem muitas outras ovelhas. Lembra que Ele disse: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. E eu irei adiante e elas me seguirão. Ele tem outras ovelhas que estão esperando a voz do pastor. E a voz do pastor hoje, ela é revelada, ela é anunciada por meio da igreja de Cristo, por meio de cada um de nós. Devemos pregar o Evangelho chamando as ovelhas perdidas do rebanho do nosso Deus. Você viu essa noite então que Jesus é o bom pastor, porque Ele é o dono do rebanho, Ele é o dono das nossas vidas, nós o reconhecemos como o verdadeiro pastor. E não seguimos os falsos pastores, nem um ladrão, nem um salteador, nem um mercenário. Nós aprendemos que Jesus é o bom pastor porque Ele, além de nos dar vida abundante, Ele nos deu a sua própria vida
para que nós tivéssemos a vida eterna. E nós aprendemos, e esse é o Evangelho puro e simples, nós aprendemos que aqueles que não são ovelhas de Deus não reconhecem a Cristo como o verdadeiro pastor. Assim como esses fariseus e escribas, assim como esses judeus que não suportavam ouvir a voz de Cristo, o Evangelho de Cristo. Nos dias de hoje nós vamos encontrar muitos que não suportarão ouvir a voz do Evangelho e irão se levantar contra nós, irão se levantar contra Cristo e contra a sua igreja. Mas isso só deve nos encorajar, mostrando que há o verdadeiro pastor e há o seu rebanho, as suas ovelhas que precisam ser alcançadas neste mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.